Fala galera, muito bem-vindos aí ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir aqui um conteúdo da Jovem Pan Esportes. E o título é o seguinte, ó. A única chance de o Flamengo contratar o De La Cruz é reticência. Mauro César fala real e dá informações. Vamos trocar de janela e conferir esse conteúdo aqui. Direto ao ponto. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. Lau. Agora, Mauro César, a gente falou do Alan, né? Que não aconteceu a negociação com o Palmeiras foi atrás do Alan. E o Alan, como você disse, faltam muito poucos detalhes. Alguns já dão como certo, né? Certa. Não, falta a negociação ainda... do Alan com o Flamengo. Falta ajustar aquela cláusula de solidariedade, né? Que é quem paga o clube formador, isso não está acertado ainda. É isso que está pegando. E como o Atlético... É o mecanismo de solidariedade. Esse é o nome, de solidariedade. Falta só isso aí. É a única coisa que está pendente. E como o Atlético joga hoje o seu futuro na Libertadores, dificilmente isso vai ser definido hoje. Amanhã, a partir de amanhã, é provável que sim. Até a informação que eu obtive hoje cedo, que amanhã deve ser um dia decisivo para essa novelinha acabar. Ou vai ou racha. Falta só esse detalhe, como o jogo é hoje, evidentemente o pessoal do Atlético vai estar preocupado com o jogo lá no Paraguai. Amanhã é provável que essa história se defina. Como também o jogador só vai poder jogar no mês que vem, só dia 3 de julho, né? Que a janela se abre, não há nenhum desespero. Está treinando, quer dizer, mais dia, menos dia, se ele for contratado, ele se muda para o Rio de Janeiro, começa a treinar lá com o São Paulo. Ele só vai poder jogar daqui a algumas semanas, ainda temos aí alguns dias no final desse mês, até o começo do mês, até poder estrear, ser regularizado. Então não tem assim um desespero, mas a tendência é que feche, mas ainda tem esse... É um detalhe que pode emperrar? Sempre pode, né? Eu acho pouco provável que emperre, mas... O Flamengo quer que o Atlético pague esse mecanismo, é isso? Aí assim, talvez ele chegue num acordo de como é que vai distribuir isso. Isso aí acaba sendo negociado. Então, assim, eu acho que não vai ser isso que vai... É pouco provável, mas não duvido também que, de repente, a coisa desande. Pode acontecer. Acho pouco provável, que já avançaram tanto, por conta desse detalhe, não vão fazer o negócio. Acho difícil. A tendência é que o negócio seja fechado, mas não está ainda totalmente sacramentado. Só para deixar a coisa bem clara, né? Porque é muito fácil falar assim, você sabe que não... É aquela história, né? O cara driblou o goleiro, o gol tá vazio. Tem tudo para ser gol, mas de repente o cara perde o gol. Então é muito fácil você falar que o negócio está fechado quando está realmente praticamente fechado. Mas a verdade, o fato é esse. Falta um detalhezinho. A tendência é fechar. É possível que amanhã seja anunciado. E o São Paulo está louco pelo jogador, né? Que é o jogador e deverá ser dado a ele esse atleta. Que foi jogador dele, né? Foi lá no Atlético mesmo. Uma coisa que é importante, né, a gente falar, vou até te perguntar, Mauro, o Atlético Mineiro, o torcedor do Atlético Mineiro tá revoltado, né, com essa negociação do Alan com o Flamengo. Teve até faixa, tem que punir os responsáveis por essa venda. Os responsáveis são simplesmente aqueles que bancam o Atlético Mineiro, que são os caras que botam dinheiro e que falaram, tem que entrar um dinheiro de volta. Agora, a torcida do Atlético tá revoltada até porque tem o Flamengo como seu maior rival depois do Cruzeiro. Isso é nítido, tá aí, ó. Inadmissível vender o Alan para o filho da Globo e do Wright. Que o responsável seja colocado para fora do Galo. Eu já vi uma galera, inclusive, falando que o Flamengo é o maior rival, porque o Cruzeiro nunca fez mal a eles. Vai entender esses caras, pelo amor de Deus. Né? Essa é a grande rivalidade do torcedor do Atlético com o Flamengo. Principalmente do José Roberto Wright, que eles alegam ter sido prejudicados na Libertadores, quando perderam para o Flamengo em 81. Que foi eles mesmos que escolheram esse árbitro para apitar aquele jogo ali. Agora, essa rivalidade, o torcedor do Galo não queria negociação. O Sampaoli já mostra que o Sampaoli vai querer montar um time diferente, Mauro, a partir da temporada que vem? Isso dá para perceber que ele quer trazer jogadores da sua confiança para acabar um pouco com esse grupo. Não acabar com o grupo, mas mudar um pouquinho esse grupo que tem mandado tanto no Flamengo de jogadores? Isso, assim, se o São Paulo ficar, pode apostar que no ano que vem o elenco vai estar bem diferente. Alguns jogadores não vão renovar contrato, outros serão colocados aí no mercado para ser negociados. Isso não vai acontecer de uma forma tão abrupta agora, que está no meio da temporada. Mas essas transformações, elas tendem a acontecer já durante... Já tem jogador, por exemplo, com o Sampaoli, o Cebolinha joga mais vezes, o Pulga virou titular, né? Aí se chega o Alan, vai jogar, o Luiz Araújo vai estar chegando também. Então você já tem aí alguns jogadores que vão ser mais aproveitados e vai começar a ter uma mudança aí. O Arrascaeta pegou um banquinho no domingo, né? Pegou um banquinho para opção do técnico. Aliás, até publiquei no meu blog hoje. Os números do Cebolinha são tímidos. Mas o Cebolinha decide mais jogos do Flamengo nesse ano do Brasileiro do que o Arrascaeta. O Arrascaeta não tem nenhum gol no Campeonato Brasileiro. É impressionante. O desempenho dele esse ano é muito fraco, muito fraco.
Cara, eu já disse aqui, teve até um cara que me questionou no comentário, não vou me lembrar agora o nome dele, peço desculpa, acho que é Serginho. Eu sou a favor, por mais polêmico que isso pareça, de o Flamengo negociar o Arrascaeta ao final dessa temporada. Ele é cracaço, não temos substituto para ele, teríamos que ir ao mercado procurar um outro meia. Eu teria até algumas sugestões, mas em outro vídeo a gente fala sobre isso, caso esse assunto venha à pauta. Mas, cara, o Arrascaeta dificilmente vai voltar àquela forma exuberante. Ele vai ser aquele cara que vai ficar alternando jogo bom e jogo ruim. Nesse jogo agora, sei lá, ele brilhou, deu um passe pra gol, 2, fez um gol, chutou uma bola perigosa, jogou muito. No outro jogo ele não aguenta terminar a partida e sente dores e não sei o que. Daqui a pouco tá lesionado de novo, tem que ficar um tempo de fora e que não sei o que. E aí volta no outro jogo, 2, 3, 4, 5 jogos pra frente, joga bem de novo, depois no outro jogo não faz nada e não sei o que. Porque ele tem um problema crônico no pubis. Lesão no pubis, cara, é horrível. Isso aí é crônico e isso não tem muita resolução. Porque é um lugar complicado de você tratar. O cara nunca não fica normal. Eu até usei esse exemplo respondendo o comentário do amigo lá. Um outro jogador que tinha problema crônico no pubis, o Kaká. O Kaká, você se lembra, o Kaká jogava muito, corria, distribuía jogo, era decisivo, foi melhor do mundo, etc. Problema no pubis. Acabou o Kaká. Encerrou a carreira com 34 anos. Jogando nos Estados Unidos. Ninguém duvida que o Kaká era um grande jogador. Mas isso aí acabou com a carreira dele. O Ronaldinho saiu do Barcelona porque estava com um problema no pubis. Foi jogar no Milan, não era mais o mesmo cara. Veio pro Brasil. Aqui no Brasil ele se destacou no Flamengo e no Atlético. Porque eu digo Flamengo e Atlético porque ele tem números no Flamengo, inclusive números de gol, assistência, não sei o quê, um pouco maiores do que no Atlético. Mas no Atlético ele ganhou a Libertadores, junto com o elenco lá. E ficou marcado bastante isso. Mas ele jogou o futebol tão bom no Flamengo quanto no Atlético. Só que lá eles falam por causa do título. Mas ele já estava se arrastando. Quando ele foi pro Fluminense, depois de passar pelo México, etc., já estava mal. Ele foi arrastando, a verdade é essa. Do Barcelona pra frente, ele foi arrastando a carreira enquanto dava. Mas ele tava com problema no pubis. Problema no pubis, cara, não vai acabar. E o Arrascaeta, ele disse lá, acabou de fazer 29 anos, não sei o quê. Pô, cara, tranquilo, eu negociaria. Se for um clube, sei lá, um Arábia Saudita, um time do México, um clube que não é nosso rival direto, vai ficar jogando com a gente toda hora, eu negociaria ele, botaria ele no mercado, venderia ele, ou com a grana compraria um outro cara mais jovem, um outro jogador mais promissor, talvez, não sei. Tentaria procurar, porque se a gente nunca procurar, nunca vai achar. Na minha concepção, por mais que eu seja muito fã do Arrascaeta, eu acho que ao final da temporada eu o venderia, de verdade. Até porque ele não é maior do que o Flamengo, e a gente daqui a pouco arranja um outro cara que joga um futebol que consiga suprir a ausência dele no nosso time. Já que nesse ano ele quase não joga. Então já dá pra gente ver aí, vislumbrar como seria um Flamengo sem Arrascaeta, já que ele quase não joga esse ano. Tô falando do principal jogador do time, mais talentoso. Né? Uma coisa é o que o cara é capaz de fazer, outra é o que ele está fazendo. O Cebolinha jogando pouco tem sido mais decisivo do que ele, o que eu acho um absurdo. O negócio deveria ter uma revolução dentro do clube. O que diabo está acontecendo? Né? Mas todo mundo acha que está normal. Todo mundo não, quase todo mundo acha que isso é normal. Mas a tendência é isso acontecer. Ele, no momento, é um técnico que ele conta aí com uma certa segurança no cargo. Eu digo certa segurança, porque nunca existe total segurança, ainda mais no Flamengo, né? Mas assim, não existe nenhum sinal de desgaste no sentido de demitir. Os próprios cartolas, embora sejam paternalistas, eles percebem que não dá para ficar trocando mais. Não dá para ficar trocando. E a tendência é, de fato, que mudanças sejam feitas. O De La Cruz, o Flamengo ainda não desistiu, mas sabe que é muito difícil. A única chance que eu diria de contratar esse jogador é se o River Plate for eliminado da Libertadores, o que é pouco provável agora. Para entender, o River Plate tem uma fatia do jogador, a outra parte é do Liverpool, do Uruguai, e também o Paco Casal, o empresário dele, parece que tem uma participação também. Então o jogador todo fatiado. Então, se for vender o jogador, o Flamengo pode dar uma bolada, 15 milhões de euros, vamos imaginar. É grana, né? O River vai pegar um pedaço disso aí, não vai pegar os 15 bilhões. Então o que pensa o River? Para eu pegar essa grana agora, eu prefiro ficar com o jogador e tentar ganhar a Libertadores. Até porque, acabou de sair aqui da Conmebol, eles acabaram de divulgar as premiações, os times que mais ganharam prêmios desde 2016. Flamengo e Palmeiras ganharam quase 70 milhões de dólares de 16 para cá.
em competições da Conmebol. 69.726.793. 10 milhões por ano, mais ou menos, né? Exato. São 7 anos, né? E o Palmeiras 69.450, quer dizer, a diferença é muito pequena. Aí em terceiro aparece o River com quase 50 milhões, Atlético Paranaense com quase 38 milhões, Boca com quase 36 milhões e por aí vai. Então, o River sabe que pode ser mais interessante ganhar o título, com ele tem mais chance, ganha um prêmio alto e usa o jogador mais um pouco e de repente vende no ano que vem. E aí o Flamengo tem dois caminhos. Ou ele vai atrás de outro jogador, existem outros jogadores que eles estão mapeando, mas ainda não sei os nomes, não vou falar. O Mauro, ele mesmo falou. Ele fez um vídeo falando do Claudinho. Que supostamente o Flamengo estaria indo atrás, mas eu também vi o Paparazzo Rubro-Negro, aqueles caras lá, da turma do Paparazzo lá. Tem que falar aqui quem foi que falou, porque o Paparazzo fica logo puto quando alguém fala um troço que foi ele que disse e não diz que foi ele que disse. Parece que aquele Júlio Miguel Neto entrou em contato com o empresário do Claudinho que disse que não tinha nada de Flamengo, não. Que ninguém foi atrás do Claudinho e que o clube dele lá na Rússia lá quer acho que 12 milhões de euros e que ninguém está disposto a pagar. Tem um papo desse de que não é real, mas parece, ouvi dizer que o Flamengo estaria indo atrás também como opção do Claudinho, que foi do Red Bull. Porque seria chute. Ou até esperar o De La Cruz para o ano que vem. Essa é uma possibilidade que não é descartada. Eles pensam, talvez, não conseguir agora, para trazer um mais ou menos, se vira com o que tem e tenta trazer esse cara no começo do ano, que seria, em tese, mais fácil. Ou seja, se o Flamengo pensa em esperar, é porque o Sampaoli quer muito De La Cruz. Que é muito jogador, sim. Pode ser que, Valdo, pode ser que seja até hoje mesmo. Isso, se o River cai hoje... O River pega hoje, eu não sei se é às 19 ou 20 horas. Joga em casa, né, contra os o Fluminense e o River ainda tem que fazer os resultados. Estão em situação de vantagem, jogam em casa e tal, mas não estão classificados. Se o River cair, aí muda tudo. Uma zebra hoje. Aí muda tudo. Como no ano passado, o Luiz Soares estava já acertado praticamente com o Galhardo, mas aí o River caiu da Libertadores e o Soares não foi pro River. Acabou passando pelo Nacional, hoje está no Grêmio. Então, tem essa. O Wendel não vem, tá? Tem gente especulando o Wendel. Dois obstáculos. Um é o preço, o jogador caro. O outro é quanto ele ganha. Ou seja, o Flamengo, de salário. O Flamengo entende que é um jogador inviável. A palavra até que me passaram, cara, é inviável. Não dá, é muito caro, não tem como. Ele teve um aumento, inclusive, no ano passado. Tem gente que fala, o Flamengo não gostou, que ele usou o Flamengo para ter um aumento. Tem que falar, não tem nada disso, aí é normal. Ele recebeu uma proposta, o Flamengo se interessou, os caras deram um aumento, ele ficou, é do jogo. O problema é que é muito caro, não dá para trazer. O volante é o Alan, né? Que deve ser contratado. E o Matheus França não teve proposta. Tem muita sondagem, quanto custa, os caras vão lá para assistir jogo do Flamengo, ver o garoto e tal, mas proposta agora, concreta, não teve nenhuma por enquanto. Eu acho que se por acaso, embora não sejam exatamente idênticos, né, na maneira que jogam, eu acho que se o De La Cruz não for contratado, seria importante o Flamengo manter o Matheus França. Mesmo que negocie, se pintar uma proposta, tentar liberar no ano que vem, como o Palmeiras fez com o Gabriel Jesus lá em 2016. Ele não tem jogado por lesão, mas acho que perder esse jogador e não trazer ninguém, aí vai complicar bastante. Ainda mais com o Arrascaeta nessa fase, repetido, não é a mesma posição, mas ocupam ali aquele território no meio ofensivo, né? Nessa fase, então, uma temporada muito ruim, né? Acho que a pior do uruguaio desde que ele foi contratado pelo Flamengo. E o São Paulo tem dado sinais, né? Tem dado recados aí. Nessa última coletiva, quando ele falou que ele considerou o time, ele poderia ter dito continua, né? Mas ele não falou continua. Ele disse considerou o time pouco competitivo. E é verdade. Além disso, não tem sido muito complicado para os adversários chegarem perto do gol do Flamengo. Então eu acho que é essa linha mesmo. Eu acho que vai ser um Flamengo diferente se chegarem esses jogadores que já foram citados aí, a pedido do Sampaoli. E o Flamengo no futuro deve ser um time, além de competente, mais competitivo. É isso. Agora, quem chegou ontem, né, no Rio de Janeiro foi o Rossi, né? O goleiro chegou no Rio de Janeiro, primeiro reforço a chegar. A gente sempre fala, né? Você mesmo falou, se tá esperando que venha um grande goleiro, esquece. Com pé, né? Com pé. São Paulo não gosta com o pé? Já vi jogos dele. É ruim com o pé. Acho que dos três era o pior com o pé, viu? Tá, mas e debaixo da trave? Ele mas hoje os caras querem os caras com o pé, né? São Paulo. O Sampaoli principalmente. Pô, sabe quem era ruim com o pé? Fábio. Foi pro Fluminense e o Fernando Diniz fez ele jogar bem com o pé. Sampaoli, ele contratou o Everson lá pro Atlético Mineiro. Não, um cara experiente. E pro Santos, porque joga com o pé. Um jogador experiente. Já tem moral na América do Sul, Rossi, né? É bom goleiro? Eu acho bom goleiro.
É goleiro pra ser titular do Flamengo? Flávio, Mauro? Ah, ele é um goleiro experiente, né? Mas o Matheus não. Eu acho uma palavra que eu usar até. É uma sacanagem tirar o Matheus e botar o Rossi direto nesse momento. Eu acho. O Matheus tá bem. Tá por enquanto. cumprindo, ele não errou, não fez nada errado, né? Acho que seria uma sacanagem. Agora, se contratou, acho que vai colocar. Mas acho sim que ele é bom goleiro, experiente e tal. Mas assim, simplesmente tirar o garoto que segurou a bucha quando o Santos estava com dificuldades, não me parece uma coisa muito correta, não, em termos de grupo mesmo, de gestão. Mas acho que o Rossi vai acabar jogando, não tem jeito, né? Chegou com todo esse status. Não sei não. Eu não acho que é a cara do Sampaoli botar o jogador porque chegou com o status, até porque foi contratado antes do Sampaoli. Eles são argentinos, se entendem. Cara, assim, é aquele negócio, como eu já falei pra vocês aqui. Eu acho que o Arrascaeta é um jogador que eu negociaria ao final dessa temporada. Falando sem nenhuma frieza, até porque eu torço pro Flamengo, não torço pro Arrascaeta. E pra mim, Arrascaeta, o Flamengo vai ser sempre maior. Mas ele é um cracaço, eu espero que ele se recupere. Mas lesão no pubis é foda. O De La Cruz é um jogador que eu acho bom jogador. Tomara que ele acabe chegando aí e o Flamengo consiga contratar. Até torcendo já contra o River, pra ele poder, de repente, ser liberado logo agora e poder vir. O Alan do Atlético, eu acho também que realmente, pelo que eu andei vendo, tá faltando realmente muito pouco. Falta só esses detalhes. Nem sabia que era essa coisa do mecanismo da FIFA. Eu acho que isso aí é um detalhe menor. De repente, talvez o problema do Flamengo com isso, se é o Flamengo que tá emperrando, é porque eu acho que esse mecanismo é pra ser pago ao Fluminense, né? E aí, de repente, Mas enfim, não acho que isso vai ser um empecilho, não. E o Rossi chegando aí, cara, não tem motivo pra não crer que ele vai conseguir jogar. E eu não sei se o São Paulo vai ter dificuldade de tirar o Matheus Cunha e botar ele pra ser testado e ver o que acontece. Até porque, né, se ele é esse goleiro todo aí, o Flamengo foi atrás dele, contratou porque ele era bom goleiro, mesmo no momento que o Santos estava bem, porque deve ser um cara pra chegar e jogar. Eu penso isso, quero saber o que você pensa aí, deixa aí nos comentários as suas impressões a respeito desse momento do Flamengo de contratações aí, essas especulações. Se inscreva no canal se não for inscrito, acione o sininho da notificação, deixa um like nesse vídeo, e é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.